Oi, no vídeo de hoje eu vou dar 7 dicas importantíssimas para vocês aprenderem a podar as suas plantas de uma forma saudável e produtiva, sejam as suas plantas em vasos, no jardim ou no seu pomar. O que faz alguns cortes apodrecerem e acabarem infeccionando? Ou então, qual é o segredo para que as jabuticabeiras deem muitos frutos mesmo? Será que é fazer uma poda ou são outras coisas? O que é isso? E também você vai entender como fazer para que um corte de uma poda não apodreça, ele não infeccione, que ele fique liso e cicatrize muito bem. Eu vou contar para vocês os segredos. Mas fica ligado, porque se você quiser podar suas plantas, você precisa assistir esse vídeo para que você não se meta em enrascadas e saia fazendo a coisa errada, porque você, errando na poda, pode destruir a sua planta. Aliás, as suas plantas vão agradecer pelo seu novo conhecimento, viu? Eu me chamo Gaspar Yamasaki, sou engenheiro agrônomo e esse aqui é o canal Cultivando. Vamos lá para a primeira dica. Nem toda frutífera é igual, então as podas também são diferentes. Sabe aquela ideia de que fazer poda forte é essencial para que as suas frutíferas encham de frutos de verdade? Será que isso é válido para todas as frutíferas? Para algumas frutíferas isso é verdade, como por exemplo uma videira, né, que dá uva, um pessegueiro, uma ameixeira ou uma macieira, várias espécies que são essas, principalmente de clima frio. Essas são espécies que, quando você faz algumas podas, claro, estratégicas, tá? Só que elas são podas mais fortes, elas rebrotam com vigor e os frutos e flores geralmente se formam nos ramos mais novos, então se formam naqueles ramos do ano anterior ou então nos ramos daquele ano. É claro que você precisa conhecer qual que é o hábito daquela espécie especificamente para você fazer a poda correta. Ok, todas as frutíferas se beneficiam de uma forma ou de outra de uma poda bem feita. Agora, a motivação para você fazer uma poda em uma determinada frutífera pode ser completamente diferente do que em outra frutífera. E a técnica também usada é completamente diferente. Vamos lá para um exemplo bem típico, olha, a jabuticabeira. Então eu tenho aqui uma jabuticabeira que está bem cheia, essa daqui não foi tão podada, né? Agora, tem muita gente na internet que ensina a fazer podas drásticas em jabuticabeira. Sabe aquela poda que você decepa assim a jabuticabeira e deixa ela praticamente sem folha nenhuma? Então, o pessoal pega essa jabuticabeira, corta o topo dela e deixa ela só galho. E aí eles falam que essa é uma poda de frutificação, que faz a jabuticabeira encher de frutos. Pode ser que essa jabuticabeira dê bastante frutos logo depois de você fazer isso? Sim, pode acontecer. Mas isso significa que você fez uma poda de frutificação? Não. Isso pode significar que você fez uma poda demais, você tá matando essa planta, então ela tá morrendo, gente, ela precisa se reproduzir. Claro que não vale a pena você fazer isso, porque a sua planta vai ficar comprometida pelo resto da vida e vai passar a produzir muito menos ou morrer simplesmente nos próximos anos. Então vamos entender para que serve a poda para esse tipo de árvore que nem uma jabuticabeira. Ela serve para você abrir um pouquinho a copa da árvore. Então, por exemplo, tem aqui essa jabuticabeira, existe pouca ventilação lá no meio dela, então você consegue abrir mais para que a ventilação entre e esse ar circule mais e que menos doenças apareçam. Você também consegue facilitar para que você consiga pegar os frutos, você deixa o sol entrar um pouquinho mais e também você elimina galhos aí que estão quebrados, que estão se cruzando, ou então galhos que claramente não vão produzir nada. Então essas são as podas de jabuticabeiras, podas de limoeiros, podas de acerolas e várias outras plantas que são de climas mais tropicais. Esses são os motivos da gente fazer podas nessas plantas e não
você fazer essa planta frutificar logo em seguida, porque esse não é o comportamento de plantas tropicais. E fazer uma poda correta em uma jabuticabeira faz toda a diferença para a produção dela, sim, porque plantas mais saudáveis são plantas que produzem melhor, viu? E não é um pouco melhor, ela produz bem melhor mesmo. Mas faça essa poda sempre com certa cautela, sem exageros, achando que você tem que decepar a planta, senão ela pode não se recuperar bem disso, tá? Aí sabe uma coisa que detona um pouquinho com as frutíferas? É quando ela fica aqui com esses galhos que ficam encostados um no outro. O vento bate, vai esfregando aqui um no outro, olha, e aí começa a machucar, e esse é um lugar que aparecem infecções. Então a gente corta esse galho fora, ou um dos dois, né? Você tem que escolher para que eles parem de se esfregar assim. Aí, antes de eu contar para vocês qual é o segredo para que os seus cortes não apodreçam, não deixa de dar um joinha nesse vídeo e também, se você ainda não for inscrito no canal Cultivando, não deixa de se inscrever clicando aqui embaixo e aproveita e clica no sininho para você ser avisado assim que a gente postar um novo vídeo aqui no canal, assim você não perde nada, né? Segunda dica, use as ferramentas certas. Você já viu aquela cena? Olha, você tem um galho pendurado que está precisando ser podado, mas aí alguém vai lá e não tem a ferramenta, então pega uma tesoura lá de cozinha ou tesoura de papelaria, tenta cortar, ou então pega um facão mesmo, ou às vezes uma faca de cozinha, uma faca de serrinha, e tenta cortar lá aquele galho. E aí corta. Muitas vezes até corta, mas o corte fica horroroso, fica super grosseiro. E deixa eu te contar uma coisa, é esse corte todo esgarçado que é um corte que está muito propenso a entrar fungos e bactérias que causam doenças lá. Então, esses são os principais motivos de podridões entrarem dentro do galho ou do tronco principal. E quando o corte não está bem feito, não tem pasta cicatrizadora que conserte. Não adianta você ficar pensando em pastas cicatrizadoras. O mais importante é usar ferramentas corretas para que você faça um corte limpo, um corte liso, para que aí a planta consiga se cicatrizar sozinha. Deixa eu só comentar uma coisa para vocês. Se vocês têm plantas em casas, mesmo que não sejam árvores, eventualmente você vai precisar fazer podas, até mesmo nas plantas em vasos. Só que como você precisa fazer podas, é sempre bom você ter pelo menos alguma ferramenta básica para você fazer essas podas. Então, no mínimo, você deve ter uma boa tesoura de poda em casa, suas mãos, para que você possa podar eventualmente alguma folha que cai. Mas se você for cortar galhos um pouco menores, pequenos, né, mais finos, esse daqui que é super versátil, essa tesoura de poda, você usa uma tesoura assim, ou então se você tiver galhos um pouco mais grossos, você usa aqueles tesourões de poda que também servem para galhos um pouco mais espessos do que com essas tesouras. Ou então se você tem galhos um pouco mais grossos aí que as tesouras não cortam, aí você usa um serrote de poda, e tem esse serrote que é menor, tem outro serrote que é o serrote curvo. Esse serrote é para galhos um tanto maiores e ele já é curvo, facilita para você fazer o corte sem precisar ficar empurrando para baixo assim. Olha aqui, tem esse galho aqui, por exemplo, que eu preciso cortar, olha. Você usar uma ferramenta adequada faz toda a diferença para você fazer um corte limpo. E você ter um desses serrotes aqui no seu jardim, caso você tenha árvores principalmente, é um coringa, viu? Porque eles são feitos para cortar madeira verde mesmo, então é diferente daquele serrote de marcenaria que às vezes a gente tem em casa. E a Jacto, que é fabricante dessas tesouras incríveis, também é quem está apoiando o vídeo de hoje. Talvez você não conheça a Jacto pelo nome, mas ela é uma gigante do setor agro e ela é líder em produção de pulverizadores de altíssima qualidade e altamente tecnológicos. E essa é uma marca reconhecidíssima pela qualidade dos produtos dela. E eles estão com uma linha muito grande de
produtos também para jardinagem. Então, por exemplo, eles têm as tesouras de poda, tem os tesourões de poda, tem os serrotes curvos, amoladores de tesoura e vários outros produtos que podem ser utilizados na sua casa, inclusive. E os produtos deles são muito bons, viu? Essa daqui é um pouco mais nova, mas essa tesoura aqui eu já tenho faz uns 2, 3 anos e ela tá em perfeito estado ainda e eu uso ela bastante, viu? Corta super bem mesmo. E eu tenho uma boa notícia, para que vocês tenham esses produtos da Jacto na sua casa, a gente vai dar uma ajudinha, porque a gente tem um cupom de desconto especial da Jacto pelo Cultivando, que o cupom tá na descrição desse vídeo, também com o link da loja, para que vocês possam explorar e conhecer toda a linha de produtos deles, que tem muitos, viu? A terceira dica é: não deixe tocos. Tocos que ficaram aqui na árvore podem apodrecer e causar um problemão, desde os toquinhos até os tocos um pouco maiores. Vou mostrar para vocês o que acontece. Então, sabe quando a gente corta um galho aqui e acaba ficando um toquinho aqui para trás? Esse toquinho aqui pode parecer inofensivo, mas quando esse toco não rebrota nada, ele é um toco morto, que a princípio não parece, mas se você prestar atenção aqui nesse toquinho que ficou nessa árvore aqui, ó, já tá começando a secar ele aqui e depois com o tempo você vai ver a evolução. Então, no começo, esse galho ele vai começar a secar, o toquinho vai parecer que tá tudo bem, só que aí o galho, esse toco começa a apodrecer, porque ele tá morto. E aí que tá o problema, ó. Você viu que essa parte aqui é uma parte morta, que ficou aqui, ó, até é maior do que aquele lá, né? Mas é uma parte morta que tá pendurada na árvore. E vocês viram que ele tá cheio de furinho aqui, de cupim, pode entrar brocas, porque cupim e broca ataca isso, são partes macias. E também tem fungos e bactérias que podem entrar aqui. E vocês viram que essa parte aqui não cicatrizou, olha? Então essa daqui, essa parte pendurada, é uma fonte de entrada para pragas e doenças que entram aqui no tronco. Aí, infelizmente, se entrou no tronco, é complicado tirar, viu? Qual a solução para isso? Corta esse toquinho fora assim que você podar o galho, né? Nesse caso aqui eu tô fazendo ele depois. Mas você viu que eu não tô fazendo super rente, depois eu vou explicar para vocês por quê, né? A quarta dica é importantíssima: preserve o colar do galho. Muita gente nem sabe que isso existe, mas vocês já repararam que essa parte aqui que o galho está conectado no tronco da árvore, ele tem essa parte aqui que se chama crista, que é mais gordinha, olha, toda rachadinha e mais inchada. E aí tem um anel aqui que envolve, que ele é mais inchado também. Em algumas árvores é mais visível, em outras um pouco menos. Mas essa parte aqui é o que a gente chama de colar do galho. Só que essa parte aqui é tipo um órgão de cicatrização, de recuperação da planta. E as pessoas não sabem disso, elas pensam que isso aqui é a mesma coisa que essa parte do galho. Só que não é, são células especializadas em regeneração, em cicatrização. Só que isso muita gente, mas muita gente mesmo, inclusive prefeituras, fazem isso direto. Eles, na tentativa de fazer um corte limpo, tá? A intenção é boa, o problema é a falta de conhecimento, né? Na tentativa de fazer um corte liso e desaparecer com esse corte da planta, o que se faz? Muitas vezes se pega e se serra aqui bem rente ao tronco. E aí você acaba cortando esse colar todo fora. E isso é um problema, é um problemão e enorme. Quando você preserva o colar do galho, olha, a planta consegue meio que fechar o corte aqui, ela cicatriza. E por mais que fique meio gordinho aqui para fora, esse é um corte saudável. Ele tá sem infecção nenhuma aqui. Olha só, essa árvore foi podada em vários pontos, olha, só que com o corte correto. Vocês viram que tá preservado aqui o colar, né? Essa parte que tá aqui em volta, que é esse pedaço. Então, olha, essa parte tende a começar a se fechar. E olha, ele vai se fechando e vai formando um corte saudável. Algumas conseguem até fechar completamente assim, mas nem sempre fecha completamente, mas a questão é que esse corte fica protegido. E qual o problema de você fazer um corte rente demais
é gravíssimo. Eu vou deixar algumas imagens aí para vocês para mostrar o que acontece. Porque se você corta essa parte que é responsável por cicatrizar o corte, esse corte é uma ferida gigantesca aberta na planta. E aí, fungos e bactérias podem entrar com muita facilidade por aquele buraco por muitos anos, aliás, pelo resto da vida da planta, porque aquela ferida vai ficar aberta para sempre. E aí surgem aquelas árvores que têm aqueles buracos no tronco, e vários buracos desses, e a árvore muitas vezes não aguenta, ela sobrevive durante poucos anos, ou então tem um crescimento bem pouco vigoroso. O colar do galho também produz substâncias que inibem o crescimento de fungos e bactérias, então preserve ele. Então, se acontecer de você precisar por algum motivo cortar um galho, principalmente se for um galho maior assim, que nem esse, né? Você pode precisar cortar porque ele quebrou com o vento, por exemplo, e não dá para você deixar ele lá. Aí você vai cortar ele sempre preservando aqui o colar do galho. Então, é aqui da crista, preserva a crista e corta assim em transversal, em 90 graus aqui. E aí, você conhecia o colar do galho? Olha só ele aqui, cicatrizando. Comenta aí nesse vídeo. A quinta dica é, não sabe quando podar? Porque tem épocas certas, né? Então poda depois da floração ou da frutificação, porque assim você tem certeza que você não está cortando nada que não deveria. Porque uma coisa é certa, se você podar na hora errada, por exemplo, um Manacaraserra, uma azaleia, ou então várias frutíferas, ou mesmo a lantana, né, que é uma planta assim que a gente tem espalhado pelo Brasil inteiro, assim, muito comum, a gente corre o risco de podar na hora errada e acabar cortando todos os botõezinhos que estão sendo formados, porque às vezes os botõezinhos estão aparentes lá, às vezes a gente não vê, mas eles estão se formando lá ainda, lá na pontinha dos galhos, e aí quando a gente faz a poda lá, cortando tudo, aí a gente acaba cortando essas pontinhas, acaba tirando esses botões florais. Isso é péssimo, né? Você perde a floração inteira praticamente. Para isso não acontecer, uma estratégia muito simples é, assim que terminar a floração da planta, você fazer a poda. Então, por exemplo, essa lantana aqui, há um tempo atrás ela estava forrada de flores, e agora, olha, ela está começando a soltar esses frutinhos aqui já. Isso daqui não interessa muito pro paisagismo, né? A não ser que você queira, né? Mas botão de flor mesmo praticamente não tem. Então esse é um bom momento para você fazer uma poda e cortar, porque aqui você tem certeza que você não está podando botões de flor que vão fazer uma floração nova, né? Já essa poda, inclusive, é até boa para lantana, viu? Você sabe quando você tem uma tesoura de poda e aí ela, com o passar do tempo, do seu uso, dos meses, dos anos, ela já não está cortando mais exatamente da forma que ela cortava antes? Então, se você cuidou direitinho dessa tesoura, você não saiu cortando galhos aí de uma espessura que não poderia, se você não ficou usando ela de martelo e fez um uso correto dela, então, com certeza, o problema da tesoura é a afiação, porque mesmo a melhor das tesouras do planeta, ela perde um pouquinho da amolação da faca dela, porque é normal, viu? Mas como afiar uma tesoura de poda? Tem dois jeitos. Você pode usar uma pedra, por exemplo, aquela pedra úmida que a gente usa na cozinha às vezes, mas essa é uma técnica um pouquinho difícil, né? Porque ela não entra aqui, ela é muito grossa, assim, ela não entra aqui no meio, então você precisa desmontar a tesoura inteira para aí você usar. Ou então você pode ir pro lado profissional da coisa e comprar um amolador, um afiador específico para tesoura de poda. Olha só que incrível, esse aqui da Jacto. E aí ele entra aqui nesses vãozinhos. Só que na hora que você for pensar em amolar a sua tesoura de poda, uma coisa importante de você saber é que você tem duas, eu vou mostrar aqui nessa tesoura aqui que é mais fácil de ver, olha. Você tem duas facas, olha, você tem essa faca e tem a contrafaca. A única coisa que você pode afiar é essa lâmina aqui, tá? Essa daqui não é para você passar nada, senão estraga, e nem desse lado aqui. O corte sempre é só de um dos lados. Então é só
um pedaço que pode afiar. Se você não tiver certeza, não faça, tá? E esse afiador da Jacto aqui não é qualquer um. Ele tem tratamento diamantado, coisa chique, né? Mas ele consegue afiar assim muito bem mesmo, sem desmontar a tesoura. Então, é um nível pro da coisa e que garante que você vai ter o máximo de afiação 100% do tempo. E a sétima e última dica do vídeo: não exagere nas podas. Pega leve. Tem algumas plantas que suportam as podas que a gente chama de drásticas, são aquelas podas pesadas e a planta rebrota vigorosa. É até o caso da lantana lá, que se você fizer uma poda drástica lá depois da floração, ela pode ter benefícios com isso, mas não são todas as espécies que suportam isso. Até aí tudo bem. Se você conhece bem aquela espécie, sabe que ela suporta esse tipo de poda, ok. Só que uma coisa importante da gente entender é que a grande maioria das espécies que a gente cultiva aqui no Brasil, assim, das espécies brasileiras ou então tropicais principalmente, são espécies que não suportam muito esse tipo de poda. Apesar de que a lantana é brasileira, mas tudo bem, ela é uma exceção. O problema é que tem muita gente que assiste vídeos estrangeiros ou então acha que pode fazer isso em qualquer planta e sai fazendo podas drásticas em qualquer coisa, inclusive em acerolas assim. E a planta simplesmente não rebrota, ela não consegue se recuperar tão bem, ou ela se recupera muito fraquinha, nasce um brotinho aqui, outro lá, mas a planta nunca volta a ser como antes ela era. Portanto, se você souber exatamente que aquela espécie suporta uma poda pesada, ok. Mas se você não tiver certeza, você não conhece muito bem, não tem problema, mas pega leve com a planta, tá? Pode podar um pé de acerola? Pode podar. Claro que não quando está com fruto, né? Mas depois que a frutificação terminar, você pode podar ela, só que faz uma poda leve. Ou então em outras plantas também, se você não conhece, faz uma poda leve. O que seria uma poda leve? É aquela poda que a gente tem certeza que a planta consegue se recuperar. Uma regra básica da jardinagem é que se você vai fazer uma poda geral assim, você não deve eliminar mais do que 1/4 da planta ou no máximo 1/3. Então mais ou menos aí 25% ou no máximo aí tipo uns 30% da copa da planta. Então não tire mais do que isso se você não tiver certeza se a planta suporta, porque aí vai ficar certinho, a planta com certeza vai conseguir se recuperar. Agora, o melhor mesmo é quando a gente dá uma estudada sobre aquela espécie, procura lá na internet como que se faz a poda, claro, com pessoas confiáveis, né? Para você aprender a fazer uma poda correta e conseguir tirar o melhor proveito, porque podas são essenciais em jardim, tá? Quem acha que planta não precisa ser podada é porque provavelmente nunca cuidou de um. Com o vídeo de hoje, você vai conseguir evitar os erros mais comuns nas podas nos jardins, que podem simplesmente arruinar com suas plantas, e também você entendeu como fazer certo, né? De uma forma que a planta vá suportar, vá se recuperar e que ela fique muito bem depois. E com isso, você vai ter plantas mais saudáveis, mais vigorosas e que produzem muitos frutos, se for o caso, ou muitas flores, né? Então eu te vejo no próximo vídeo. Até mais. Tchau, tchau.